Vamos aos comentários da prova de raciocínio crítico, então. Na questão número 1, nós tínhamos duas relações de causa e consequência seguidas, onde a consequência da primeira relação era a causa da segunda. Se ocorreu a primeira causa, ia ocorrer até a segunda consequência, e isso nos levava à alternativa A, porque aqui, se o Conselho de Administração aprovasse aquele plano de ação, necessariamente, então, iam ser demitidas pessoas que trabalhavam no setor de contabilidade. Então, dizer que ninguém foi demitido no setor de contabilidade está incorreto. Na 2, a gente tem o seguinte, ele está falando ainda sobre a mesma situação, só que ele fala de um funcionário chamado Carlos Pontes, que vai receber promoção, ocorrendo ou não a terceirização. Então, se Carlos Pontes é promovido, não dá para se falar nada a respeito de se houve ou não a terceirização. Por isso ficou a alternativa E. Na questão 3, está muito claro aqui no texto, ele diz: a falta de uma boa condição financeira não impede a vivência em universidades da União Europeia. Daí também abaixo ele diz: um bom currículo escolar é indispensável para que um aluno seja aceito em qualquer universidade da União Europeia. Então, lendo essas duas informações, se Fernando Nobre já fez cursos em universidades da União Europeia, ele não necessariamente possui com boa condição financeira, mas certamente, com certeza, possui um bom currículo escolar. Na 4, a gente tem aqui algumas condições de uma fábrica numa indústria de sorvetes. A gente, inclusive, tem essa questão muito parecida, só que a respeito de alguma outra situação, um outro contexto, mas é uma questão quase idêntica na nossa apostila. Então, aqui eles estão produzindo 4 tipos de sorvete, eles dão 3 condições. Se fabrica um sabor, não pode fabricar tal no dia seguinte, esse tipo de coisa. Considerando-se essas 3 condições, a única alternativa que não viola nenhuma das 3 é a alternativa C. Por isso é a única que dá para ser assinalada. Já na questão 5, ele fala que a maior parte dos paraenses gosta de comer o peixe pirarucu e tomar açaí. Está falando, Manuel Porto é paraense. Aqui diz que a maior parte gosta de comer esse peixe e tomar o açaí. Então, o Manuel Porto, como ele é paraense, pode ser que ele goste de comer o peixe e de comer o açaí também, de tomar açaí. Mas como é a maioria e não todos, eu não posso concluir que ele de fato gosta. Por isso, ficamos com a alternativa B. Ele pode ou não gostar de açaí e pode ou não gostar de pirarucu. Vamos ver aqui a questão 6, Ele, aqui na alternativa C, ele apenas repete o que foi dado aqui na afirmação, que teve Raul, que colou no exame de química, e Carlos não, e ainda coloca qual é a consequência, que também foi dado na questão, de que quem cola é punido com a expulsão da faculdade. Então, sem dúvida que a alternativa C, essa não dá nem para questionar. Aliás, nenhuma das questões aqui deu problemas em relação a gente ficar com dúvida a respeito das alternativas. Apenas a 7, que se você interpretasse a alternativa C da seguinte maneira, a alternativa C diz: existem mais de 2 que aniversariam no mesmo dia. Se você fizesse a seguinte interpretação: José e Carlos aniversariam no mesmo dia, Maria e Joana aniversariam no mesmo dia. Se eu penso dessa maneira, existem mais de 2 que aniversariam no mesmo dia. Mas a gente também pode entender essa alternativa C no seguinte sentido: existem mais de 2, então existem pelo menos 3 pessoas que aniversariam no mesmo dia. Se nós temos 500 pessoas, você pensa nos 365 dias do ano, com certeza 2 pessoas aniversariarão no mesmo dia, mas não necessariamente mais que 2. No entanto, a alternativa B não resta dúvida. Com certeza tem pelo menos 2 que nasceram no mesmo dia do mês, porque de 500 pessoas para no máximo 31 dias do mês, tem que haver coincidência de dias do mês. Então é a alternativa B. Na questão 8, a gente tem os grupos que são dos médicos, mexicanos ou violonistas. Como ser médico não exclui ser mexicano ou violonista, e a mesma coisa se aplica a ser mexicano e a ser violonista, a melhor representação é aquela
em que os conjuntos têm intersecção os três, tem intersecção 2 a 2 e também tem partes que não há intersecção. Existem elementos que são exclusivos de um conjunto ou de outro. Então a alternativa D é a que mais se encaixa. Bom, na questão 9, ele fala aqui informações importantes. Ele diz: 99% do quadro de pessoal trabalha diante de um computador. Teve uma mudança nas telas dos computadores e após essa mudança, 40% das pessoas começou a se queixar de dor na vista, ou dor de cabeça, de sintomas de vista cansada ou dor de cabeça. Como não houve alteração no quadro e antes as queixas dessa natureza eram de apenas 10%, está correto afirmar que provavelmente a causa desses problemas de saúde é a troca da tela do computador. Então ficamos com a alternativa A. Na questão 10, existe aqui uma afirmação que fala que os financiamentos bancários com juros finais acima da média, eles são muito difíceis de serem viabilizados pelas financeiras. São muito difíceis, mas não são impossíveis. Aqui a afirmação do funcionário é que a empresa dele não consegue viabilizar financiamentos. O fato de ter juros altos não necessariamente é a causa da situação ruim da empresa onde trabalha esse funcionário. Pode até ser, até existe uma grande chance, mas não é necessariamente a causa, por isso que ficamos com a alternativa D. A 11 é uma questão de lógica, muito bonita. Olha, se a gente parte do pressuposto de que a afirmação verdadeira da primeira julgadora, da julgadora 1, é Bruna tirou o segundo lugar, então, aí a gente tem que excluir a afirmação de que Roberta tirou o terceiro lugar. Na julgadora 2, bom, se Bruna tirou o segundo lugar, ela não pode tirar o primeiro lugar. E também o segundo lugar não pode ser de Carla. Mas isso traria uma contradição, porque daí a julgadora 2 falaria duas afirmações falsas, o que contradiz o enunciado, que diz que cada uma das julgadoras dava uma informação verídica e outra não. Portanto, aqui, como a gente, saindo do pressuposto de que Bruna tirou o segundo lugar, cai num absurdo, então essa afirmação é falsa. A afirmação correta é Roberta tirou o terceiro lugar. Aí a gente olha para a afirmação da julgadora 3. Olha, a Roberta tirou o terceiro lugar, portanto ela não tirou o quarto lugar. Então a afirmação falsa da julgadora 3 é essa, de que Roberta tirou o quarto lugar. Logo, Fernanda tirou o segundo lugar. Se Fernanda tirou o segundo lugar, Carla não tirou esse lugar e, portanto, a afirmação correta da julgadora 2 é que Bruna está em primeiro lugar. Fazendo assim, a gente consegue ordenar e ficamos com a seguinte ordem: Bruna, Fernanda, Roberta e Carla. Muito bem. Aqui a questão 12 é uma questão bastante comum de lógica, que é do seguinte tipo: se A, então B. Como que é a negação clássica disso? Se não B, então não A. Isso nos leva na alternativa E, sem sombra de dúvida. Na questão número 13, se representássemos esses grupos através de conjuntos, chegaríamos facilmente à conclusão de que as três afirmações são verdadeiras. Na 14, aqui ficamos com a alternativa B, que é a que mais enfraquece o texto. No início do texto, aí está dito que o emprego público e os benefícios de aposentadorias e pensões fomentam cerca de 35% do rendimento total do país. Se eles passarem a ser cerca de 20% do total de rendimentos, ainda que eles aumentem, que tenha um aumento do salário dos servidores públicos ou dos pensionistas, ainda que isso aconteça, pode ser que eles não amenizem tanto o impacto da crise. O texto versava sobre isso, sobre o impacto da crise. Se dizia no texto que se superestimava qual seria esse impacto porque não se considerava os salários de funcionários públicos e de pensionistas. Mas se ocorrer uma diminuição na porcentagem desse tipo de dinheiro, né, dos funcionários públicos e dos pensionistas, de fato não haverá uma amenização tão assim grande no impacto, ou talvez nem haja amenização, né, no impacto da crise. Então ficamos com a alternativa que eu já havia dito.